Pergunta 460. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos são sugeridos? A pergunta que já vem, né? Ele diz: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos acode a um tempo sobre o mesmo assunto, e, não raro, contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura com os nossos. Daí a incerteza que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Então, temos os nossos pensamentos, tem pensamentos que nos são sugeridos, muitas vezes esses pensamentos têm afinidade, muitas vezes esses pensamentos não têm afinidade. E aí nós paramos e pensamos, refletimos, como somos seres morais, temos a obrigação moral de ponderar cada um deles para saber o que é mais útil. Essa é uma questão importante, o que é mais útil, né? Então, o tempo todo estamos sendo bombardeados por esses espíritos, né? De modo geral, que são eles que vos dirigem, no sentido de que são eles que estão... somos bombardeados tantas vezes, que às vezes os nossos pensamentos já é reflexo de outros pensamentos sugeridos. Também pode ser. Comentando os comentários dos comentadores do além. Aí o espírito vai comentar aqui. Podem dizer que existem duas fontes de pensamento que surgem na mente dos encarnados e desencarnados. Uma aparece nos horizontes de nossas mentes. Outro nos são sugeridos por espíritos com os quais nos afinizamos. Não necessariamente. Não necessariamente. Então, pode ter um espírito que vai nos sugerir sem nos afinizar. Pode ter espírito que vai nos sugerir por afinidade. Então, claro, existem duas fontes de pensamento, é óbvio. São os pensamentos internos do ser característico, que é um atributo, logo é dele, é próprio, e existem os pensamentos que não são deles, então são os externos, ok? Esses externos podem ser de várias naturezas. Pode ser espíritos inferiores a nós, pode ser espíritos do mesmo grau evolutivo que nós, podem ser espíritos num grau evolutivo maior que o nosso. Então não existe essa regra aí que ele está inventando aqui. Aí ele diz assim: muitas vezes acham que temos pensamentos contínuos, mas se enganam. Há intervalos entre um e outro pensamento. Distância essa, distância de tempo, onde podem aparecer pensamentos que nos são enviados e misturando com os nossos. Aqui ele está criando um sistema. Porque ele está dizendo que os nossos pensamentos não são contínuos e entre um pensamento e outro podem entrar um pensamento que nos são sugeridos. Faz sentido isso? Nossos pensamentos não são contínuos. Nossos pensamentos não são contínuos. Entender isso, por exemplo, nós enxergamos a luz porque existe a treva. Nós enxergamos o som porque existe o silêncio. As ondas, ela tem vale e pico, vale e pico. Se fosse só vale, nós não ouviríamos, nós não enxergaríamos. Isso aí é clássico, não tenho que inventar. Então, mas ele está transportando essa característica da natureza para os pensamentos. Muito bem, então para ele os pensamentos são sugeridos quando existe um pensamento que se intercala com outro pensamento. Ora,
Se nós somos bombardeados por milhares de pensamentos ao mesmo tempo, já que existem bilhões de espíritos encarnados e desencarnados na Terra, somos influenciados não só pelo pensamento dos encarnados, mas também pelo pensamento dos desencarnados. Muito bem. Ora, estatisticamente, qual a probabilidade de um pensamento ser sugerido e no exato momento em que estamos pensando? 100%. Então, essa ideia de que o pensamento é sugerido entre um pensamento e outro é uma falácia. Não faz sentido nenhum. Tá? Isso aí é uma invenção que ele está tentando trazer aqui. Aí ele continua. É nesses intervalos que notamos a inconsciência da alma. Presta atenção aqui. Então, para ele, o que é inconsciência da alma é o intervalo entre dois pensamentos. Então, entre um pensamento e outro pensamento, a alma está inconsciente. É um sistema interessante. Não estou dizendo que é verdadeiro, né? Vamos viajar pelo sistema do sistemático. Está inventando ali. Então, uma alma inconsciente seria a alma que não tem pensamento. Vamos viajar no sistema do sistemático. Eu tenho um pensamento, tenho outro pensamento. Entre um pensamento eu estou inconsciente. Então, a alma, ela vive constantemente entre a consciência e a inconsciência. De onde ele tirou essas coisas? Então, o inconsciente é o intervalo entre os pensamentos? Aí ele diz, né? Porque a inconsciência que não sabe o que se passa. Então, nesse momento aqui, entre um pensamento e outro, você não sabe o que se passa. Complicado demais, né? E que os espíritos malfeitores agem como inimigos, principalmente quando encontram afinidades de sentimentos. Afinidade pode ser de sentimento, de pensamento, etc. Mas essa ideia aí de inconsciência da alma, porque não temos pensamento contínuo e porque a inconsciência da alma está entre dois pensamentos nossos, e é nesse momento que é sugerido, isso aí para mim não faz sentido nenhum. Nenhum. Aí continua ele. Quanto mais o espírito evolui, mais os intervalos de pensamentos diminuem. Faz sentido isso? De certo modo faz, porque quanto mais evoluído é o espírito, maior sua atividade intelectual, mais ele pensa. Aí ele diz, pensamento contínuo somente os altos espíritos. O que seria um pensamento contínuo para ele? Qual seria o delta T entre um pensamento e outro para que ele considere contínuo? Delta T igual a zero? Não faz sentido nenhum. Um espírito, né? Um espírito superior ou altos espíritos, ele está o tempo todo pensando sobre tudo, o tempo todo. Pensamento, altos espíritos que estão ligados à verdade, o tem. Continua ele. Todos os pensamentos exteriores chegam à mente pela força da semelhança. Vamos viajar pelo sistema do sistemático. Olha a regra, todos. Então, todos os pensamentos exteriores chegam à mente pela força da semelhança. Então vamos lá. Pensamento interior é o meu pensamento. Pensamento exterior são todos os pensamentos que não são o meu pensamento. Muito bem. Aí ele diz, todos chegam pela força da semelhança. Então eu só posso receber mensagem de espírito semelhante a mim. Não posso receber de superior
nem posso receber de inferior. Então um médium bom não pode receber espíritos maus. Um médium mau não pode receber o espírito bom. E ninguém pode receber a informação do seu anjo da guarda. Porque os pensamentos, os pensamentos exteriores chegam à mente pela força da semelhança. Eu não sou semelhante ao espírito bom, o meu anjo da guarda. Não tenho simpatia por ele. Entendo o conceito de simpatia que nós estudamos nas perguntas anteriores. Percebe? Aí ele diz, e continua lá, por força da semelhança, por atração dos iguais. E é por isso que muitas vezes não se pode distinguir os pensamentos sugeridos dos próprios. Nesse sentido, aí faz sentido. Se os pensamentos são iguais, são espíritos simpáticos, afins, esses pensamentos vão ter uma natureza tão igual à nossa que é difícil saber se ela é sugerida ou não. Aí ele diz, né? Continua, por estar acostumado a pensar daquela forma. Correto. Devemos orar e vigiar neste campo mental a que nos referindo. Todo cuidado é pouco para não cairmos em novas tentações. A gente meteu uma tirada piedosa ali, mas não salvou esse burro com chifres que apareceu ali. Esse sistema aí desse sistemático.